Boa tarde, nós somos o grupo D e hoje a gente vai apresentar aqui nosso experimento 5, a parte prática da disciplina de eletromagnetismo, né? Eu sou o Heitor, a gente tem aqui no nosso grupo a Júlia, a Maria Eduarda, o Eric e o Marco Aurélio. Então a gente vai começar aqui. O experimento fala sobre antenas, então vou falar um pouco aqui sobre o resumo do que foi o experimento. O experimento consistiu na construção e teste de uma antena biquad de 2.425 MHz, projetada para operação em frequência da faixa de Wi-Fi e comunicações sem fio. O design da antena foi baseado na configuração de dois quadrados condutores conectados em paralelo, proporcionando um ganho significativo em relação a antenas omnidirecionais convencionais. Falando aqui um pouco sobre a introdução, vou falar para a Duda começar aqui para a gente a introdução. Você pode falar com a gente, por favor? Oi, pessoal. Vou começar falando sobre como funcionam as antenas biquad. Elas funcionam com base no princípio da radiação eletromagnética, aproveitando a forma de dois quadrados condutores conectados para criar um padrão de radiação direcional e de alto ganho. Seus princípios são: quando um sinal de RF, radiofrequência, é aplicado à antena, ele gera uma corrente elétrica nos elementos condutores. Essa corrente cria campos elétricos e magnéticos que se propagam pelo espaço na forma de ondas de rádio, e o refletor ajuda a concentrar e direcionar essas ondas, tornando a antena mais eficiente para aplicações como Wi-Fi, telecomunicações e rádio amador. Obrigado, Duda. Agora eu vou falar aqui pro Marco dar uma lida para a gente aqui sobre a parte teórica desse experimento. A teoria que a gente utilizou aqui é a lei de Ampère-Maxwell, né? E a lei de Faraday na onda eletromagnética propagante. Quando uma corrente alternada de alta frequência passa pelos elementos condutores da antena, ela gera um campo elétrico e um campo magnético perpendicular entre si. Então, o que acontece? Eles vão alternando, né? Em uma posição de 90 graus. Como a gente pode observar aqui no nosso slide, nós temos o campo elétrico alternando com o campo eletromagnético. E a direção da propagação dessas ondas é governada pela lei de Ampère-Maxwell, né? Baseado nas equações de Maxwell. E essa geração dos campos elétricos e eletromagnéticos, nós observamos o fluxo de cargas, ou seja, as cargas em movimento saindo sendo emitidas dessa antena. Nós podemos observar que tem a ressonância e o comprimento de onda. Para que a antena opere corretamente, ela deve ser ressonante na frequência desejada. Isso significa que as dimensões da antena devem estar relacionadas ao comprimento de onda do sinal. Ou seja, nós temos que relacionar realmente o crescimento ou o comprimento de onda baseado no comprimento do filamento que a gente está colocando. No caso aqui, que é o L, é o comprimento, do lado é igual ao lambda sobre 4. Ou seja, como nós temos uma antena biquadrada, nós observamos dois quadrados, né? Então nós temos que saber que o comprimento de onda ele vai ser baseado no lado do quadrado. E o lado do quadrado vai ser lambda sobre 4. Já que para produzir o comprimento da onda, nós teríamos que ter um quadrado inteiro. Perfeito. Continuando aqui, vou falar um pouco agora sobre a continuação dessa teoria, né? Então a gente tem aqui, como o Marco falou para a gente, o lado do quadrado vai ser baseado nesse comprimento de onda, certo? Então, como a gente teve uma frequência que foi dada pelo professor, né, de 2.425 MHz, a gente consegue calcular primeiro esse lambda, certo? Utilizando a equação ali que o lambda é igual à velocidade da luz dividido pela frequência, e como resultado a gente teve ali um lambda igual a 12,38 centímetros, certo? Dividindo pelo lado do quadrado, a gente teve ali que cada lado do quadrado devia ter em torno de 3 centímetros para conseguir fazer a amplificação da frequência desejada. A gente tem ali o refletor da antena, né, que melhora a eficiência ao direcionar as ondas eletromagnéticas, e ele deve estar posicionado a uma distância de lambda sobre 8 atrás da antena. Né? E para 2.425 MHz, né, pegando aquele valor do lambda, a gente encontra ali
mais ou menos 1,55 centímetros, né? Essa imagem aí foi a imagem que a gente pegou do site, que a gente usou para calcular, né? A gente colocou a frequência ali desejada e ele deu as medidas certinhas, o que bateu com a teoria e com o site. Então, cada lado aqui que está escrito L1 tem que ter mais ou menos 3 centímetros, como está ali na tabelinha ali. Passando agora para a parte dos materiais utilizados e da parte da montagem, vou falar para a Júlia falar um pouco aqui com a gente sobre. Bom, então eu vou falar sobre os materiais utilizados nesse experimento. A gente usou um fio de cobre rígido, papelão, fio de cobre esmaltado, papel alumínio, ferro de solda e fita crepe. Bom, passando para os procedimentos experimentais, inicialmente a gente cortou um pedaço de papelão, né, de acordo com as dimensões calculadas, teoricamente, igual o Heitor falou aí. E em seguida, a gente envolveu essa estrutura com papel alumínio, garantindo que o lado refletivo ficasse voltado para fora, de modo a otimizar a reflexão do sinal. Para a estrutura da antena, a gente utilizou o fio de cobre rígido, dobrando em segmentos de 3 centímetros, conforme estava na imagem, né, do slide anterior, até que assumisse a forma de 2 quadrados interligados. E uma das extremidades do fio foi soldada para fechar o circuito, enquanto a outra foi deixada livre para perfurar o centro do papelão. A gente também utilizou a fita crepe para colocar os pedaços acima e abaixo do fio de cobre rígido, para que este não escorregasse pelo buraco do papelão. Isso foi feito para que a distância de 1,55 centímetro ficasse fixa entre o fio de cobre rígido e o alumínio. E posteriormente a gente conectou os 2 fios de cobre esmaltado. Um foi ligado diretamente à estrutura de cobre da antena e o outro foi fixado ao papel alumínio refletivo. Por fim, os fios foram conectados a uma fonte de alimentação, garantindo a energização da antena para os testes de desempenho. Obrigado. A gente tem aqui agora a foto, né, da nossa antena. Então, a gente tem aí o fio de cobre rígido, como a Júlia falou pra gente. Os 2 fios de cobre esmaltado, ligado no fio de cobre rígido, né, que formou também aqui os 2 quadrados. E a gente tem aqui agora um vídeo do experimento, né, que foi realizado aí quem gravou foi os nossos integrantes, o Eric e o Marco. Aqui nós temos o experimento da antena, onde nós observamos aqui menos 49 decibéis metro, e aqui nós observamos um outro celular que está fora da antena sem ampliação de sinal, menos 40 decibéis, recebendo aqui um aumento de 9 decibéis através da antena no roteador do DP. Perfeito. Então, esse foi o vídeo, né, do nosso experimento. A gente tem aqui a foto também que a gente tirou no mesmo dia, que foi concluído o experimento e avaliado pelo professor. Eu vou falar aqui para o Eric falar um pouco para a gente sobre os resultados do experimento. Para apresentar os resultados, eu vou falar um pouco sobre o desempenho da antena biquad. A gente conectou a estrutura que a gente construiu, que foi a antena, a um roteador TP-Link desses comuns e realizar uma medição do sinal antes e depois da instalação. E ali vamos apresentar aí as medições e comparar com o que a gente achou. O sinal original, com a antena padrão do roteador, é de menos 49 decibéis por metro. Já o sinal com a antena biquad, que foi a antena que a gente construiu, a gente encontrou um valor de menos 40 decibéis por metro. Houve um aumento de 9 decibéis por metro na intensidade do sinal, indicando uma melhora significativa na recepção e transmissão da rede Wi-Fi ali que a gente estava testando. É isso. Bom, a gente tem aqui agora uma simulação, né, da antena. Bom, então eu vou estar fazendo a simulação desse último experimento para vocês, né? A gente vai fazer uma antena, certo? E conforme a gente viu na apresentação dos slides, né? A gente vai utilizar esses valores que estão aqui, certo? Então, com isso, a gente vai lá para o ANSYS agora.
Então, já estou aqui no ANSYS, já estou com o software HFSS aberto aqui, certo? E vamos começar a desenhar o nosso projeto, né? Então, eu vou começar fazendo uma base retangular, que vai ser a base da nossa antena, certo? Eu vou dar o nome dessa caixa com as minhas iniciais e as iniciais dos meus colegas de trabalho. Então, eu vou colocar HB44, que é o Heitor, JF63, que sou eu, ME80, que é a Maria Eduarda, EM, que é o Eric, 29, e MA, que é o Marco, com o final da matrícula 06. Então, nomeei aqui, né, como o professor pediu, para evitar plágio, certo? Então, agora o que eu vou fazer é mudar as dimensões dessa nossa base, certo? Então, ela vai estar posicionada no 00. Eu tô com as dimensões aqui do lado certinho, então vou ficar olhando pro lado para poder... pra não ter que ficar voltando no slide toda hora, né? Então, eu já tô com ele aberto aqui do lado. Então, aqui no eixo X, a gente vai ter 61,2 milímetros. No Y, a gente vai ter 122,5. E no Z, nós vamos ter 1,17 milímetros, certo? Então, deixa eu ajeitar. Eita! Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem melhor. Não tô dando para ver a peça completa, então o que eu vou fazer é, vou clicar na minha peça, na verdade, vou vir aqui em View, Fit All e All Views. Agora vocês conseguem ver a nossa base certinha, certo? Então, o que eu vou fazer agora é selecionar essa peça e vir aqui em Move, certo? Então, vou selecionar bem no centro da nossa peça e vir para o centro na posição 00, né? Aqui na posição 0 do Z, do Y e do X. Pronto. Então, agora a gente vai conseguir trabalhar. Né? Agora o que a gente vai fazer é começar a montar, de fato, a nossa antena, né? Porque essa aqui seria apenas a base. Então, vou pegar o cilindro aqui, vou vir bem no centro e vou criar um cilindro aqui de tamanho qualquer. Vou vir aqui nas propriedades dele e vou trocar as dimensões. Aqui ele vai estar posicionado em 000, só que aqui em Z ele vai estar 1,17 dividido por 2, certo? Opa! Deixa eu ajeitar melhor aqui. O raio vai ser de 2 milímetros e a altura de 15,25. Certo? Então, vamos dar um ok aqui. Então, tá aqui, né? Nosso... Eu coloquei o raio errado, na verdade. O raio... Deixa eu ajeitar aqui. Aqui é tudo 00 e o raio vai ser 1,17 dividido para 2. Agora sim. Vocês podem ver que ele está bem centralizado, certo? Então, agora o que eu vou fazer é, vou mover aqui para ficar melhor, certo? E vou começar a criar a parte de cima da minha antena. E como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui, vou selecionar a linha, vou pegar bem no centro desse cilindro, certo? Clicar com o botão direito e aqui a gente vai vir em View, App Orientação e Top C.
Então, tá aqui, pra gente poder mexer apenas, pra gente mexer com essa linha, né, no eixo Z. Então, eu vou arrumar aqui pra ficar melhor. E a gente vai começar. Ela tem esse formato aqui, como a gente viu no slide, certo? Tô fazendo aqui de qualquer tamanho, na verdade. Mas, enfim, tá um pouco bizarro, mas a gente vai arrumar isso. Então... Enfim, tá um pouco feio, mas a gente vai arrumar isso nas dimensões, não tem problema. Aqui eu venho, aperto o Done. Vamos esperar um pouquinho. Então, ok. Agora, o que a gente vai fazer, a gente vai modificar o tamanho dessas linhas, né? Então, eu vou vir aqui, onde a gente criou essas linhas. Vou vir aqui na primeira linha e vou trocar. Então, o point 1, ele tem que estar em 00, 16.42. E embaixo tem que estar 21.225, 20.775, 16.42. Vou dar um ok. Ele demora um pouquinho, mas só ter paciência. Então, aqui o que eu vou fazer é, eu vou selecionar essa linha antes da gente continuar, certo? Eu vou vir aqui, aqui em Create Polyline. Aqui vou em Type, clicar como, vou vir aqui em None e vou vir colocar círculo, né? Para elas ficarem em formatos cilíndricos, igual tá esse primeiro cilindro que a gente fez, né? Esse início da nossa antena, no caso. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui em Widget e vou colocar 1.17 dividido para 2. Então, vocês podem ver aqui que ele criou, né? O tamanho aqui ele mudou de novo, então vamos trocar aqui. Certo, daqui a pouco a gente mexe nesse, porque ele não tá dividindo para 2, mas tudo bem. Então vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai para a segunda linha, né? Então, os parâmetros que a gente colocou no ponto 2 da nossa primeira linha veio para o ponto 1 da nossa segunda linha. Então, a gente só vai, a partir de agora, a gente vai mudar só o point 2, certo? Então, aqui no point 2 tem que ser 0,41.55, 16.42. Vou dar um ok. Então, vocês podem ver que aos poucos tá tomando forma, né, a nossa antena. Vamos para a linha 3. Novamente mudar só o point 2. E aqui vai ser menos 21.225, 20.775, 18. Dá um ok. Certo? Agora aqui vai ser 21.775, menos 20.775,
5, na verdade aqui é 225, né? Coloquei errado, então vou mudar. 225. E o último vai ser 18. Então aqui vai ser 18. Então tá começando a tomar forma, né, a nossa antena. Aqui vai ser 0, menos 41.55,18. Ok? E aqui por último, né, porque quando a gente consertar essa última linha, a outra vai automaticamente se alinhar sozinha. Então aqui vai ser menos 21.225, menos 20.775 e vírgula 16.42. Então tá aqui. Vou melhorar aqui para vocês entenderem. Dá um ok. Aqui no cilindro, acho que eu coloquei a altura errada, né? Aqui é 16.42. Agora sim. Foi mal, gente. Coloquei a altura errada. Mas, enfim. Deixa eu ver se eu consigo consertar isso, porque às vezes o lance dá uma bugada. Calma. Aqui é 1.17 dividido por 2. Pronto, agora foi. Certo? Aqui já estava certo, perdão. Dividido por 2. Então tá. Feito isso, o que nós vamos fazer? Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem melhor. Agora eu vou selecionar tudo que tá aqui e vou trocar o material. Então tudo isso daqui tem que ser de cobre, certo? Então vamos lá. Isso aqui tem que ser de cobre, então vou colocar aqui Cooper. Dá um ok, certo? E vou aproveitar que tá tudo selecionado, eu vim aqui em Operations e vou unir tudo com uma peça só, porque isso aqui é toda a nossa antena, certo? Então, unir elas aqui, deixa eu virar para vocês verem melhor como é que tá. Então, tá aqui, certo? Agora, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou trocar de cor, selecionar tudo novamente. Opa. Selecionar tudo. E eu vou colocar, não sei, talvez esse marrom meio rosa. Então vou deixar assim, dessa cor. E agora o que eu vou fazer vai ser mudar aqui primeiro o plano pro plano YZ, certo? E agora, gente, eu vou vir aqui, deixa eu melhorar aqui. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse retângulo e vou fazer um retângulo que ele vai vir daqui até aqui embaixo. Eu vou fazer ele um maior porque ele tem que basicamente atravessar tudo isso daqui, certo? Então, tá aqui. Deixa eu ver se passou. Passou. Então, só deixa eu trocar aqui. Acho que tá bom. Tá bom assim. Então, tá aqui o nosso
nosso retângulo. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui, selecionar esse retângulo que a gente acabou de fazer. Vai vir com o botão direito, excitação, porte, Model Lamped Port. Vamos vir avançar, New Line. E aqui a gente vai pegar bem do centro, tá vendo que ele para um pouquinho, botão no centro? Então a gente vai vir bem aqui, mais ou menos do centro, certo? Até lá em cima. Deixa eu ajustar todo o zoom. Então a gente vai vir até aqui. Certo? Então aqui ele definiu, a gente vai avançar. Vamos escolher essa segunda opção aqui e vamos concluir. Certo? Então, feito isso, eu vou vir aqui onde está esse retângulo e eu vou ocultar ele. Vou vir aqui em View e vou ocultar ele. Porque a gente não vai... A gente precisa dele aí, mas a gente não precisa ver ele. Certo? A gente sabe que ele tá ali. Então agora eu vou voltar aqui pro plano que eu tava. Plano XY. Deixa eu clicar aqui, para vocês conseguirem ver melhor. Certo? E agora a gente vai criar uma região. Então vamos vir aqui. Vou colocar aqui 150. Né? Tá aqui. Vou... Opa, ok. Vou dar uma mudada aqui, vou colocar 170, 170, certo? Então tá aqui a nossa região, eu vou colocar ela... Vou mudar o material dela, na verdade, né? Então, eu venho aqui, vá com o Edit, e aqui tem que ser ar. Vou dar um ok. Então, tá aqui, a nossa antena tá praticamente pronta. E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos vir aqui na nossa árvore. Na verdade, eu esqueci de... Eu vou selecionar de novo essa região que a gente criou. E eu vou vir aqui em Bonder, que eu esqueci. E vou adicionar a radiação, certo? Vou dar um ok. Pronto, agora sim. Agora aqui na árvore eu vou vir em radiação, vou clicar com o botão direito, vim aqui em Setup, e aqui a gente vai colocar os ângulos, né? Que eu vou colocar primeiro no plano, vou colocar 3D aqui, 3D. Aqui tem que ser 0, 362, aqui também 0, 362. Eu vou fazer isso novamente, agora para o plano 2D, né, para quando a gente for fazer a nossa simulação. Então, aqui eu vou colocar 2D. Aqui tem que ser menos 180. Não, aqui tem que ser 0, na verdade, né? Porque a gente tá no plano 2D agora. Agora, aqui sim tem que ser menos 180, 182. Então, tá aqui, basicamente. Agora a gente vai vir aqui em simulação. Vamos vir em setup, avançado. E vamos trocar a nossa frequência, né? Que a frequência do nosso roteiro tá de 2450 MHz. Então, troquei aqui, dei um ok. Agora eu vou validar, ver se tá tudo certo. Aparentemente tudo certo. E agora vamos fazer a nossa análise. Vou salvar aqui o projeto. Novamente, eu vou salvar o projeto
com as iniciais dos integrantes, né, do meu grupo. Então, aqui HB, do Heitor Braz, JF63, que sou eu, ME80, que é a Duda, EM, que é o Eric, com final 29, e MA, que é o Marco, com o final 06. Então, salvar. Vou esperar ele salvar aqui e já eu volto com o resultado da simulação, que ele vai dar uma demoradinha. Bom, então aqui ele finalizou, né, a nossa simulação. Agora eu vou vir aqui em Results, certo? Create Far Field Report, 3D Polar. Aqui vou selecionar o 3D, né, que a gente fez. E aqui em função desse base. New Report. Vamos esperar um pouco. Bom, gente, e tá aqui, né? Parece uma maçã. Mas tá aqui o gráfico 3D da nossa antena, né? Das radiações, certo? Então, vou mexer aqui para vocês conseguirem ver melhor como ficou. Certo? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vou fechar aqui, vou voltar nos resultados, Create Far Fields Report, e vou vir aqui em radiação pattern. Agora aqui eu vou selecionar o 2D que a gente fez. Vou vir aqui em decibéis e Newport. Então aqui a gente tem o gráfico 2D, né, da nossa simulação, certo? A gente consegue ver direitinho aqui como que ficou, certo? Então foi isso. E com isso a gente fecha aqui então o último experimento prático, né? Que foi a antena. A gente tem as referências, né? O site que a gente pegou para fazer os cálculos e alguns outros relacionados ao software de simulação. E então esse foi o nosso experimento, nossa apresentação. E alguém tem algum ponto para falar sobre a antena, o experimento em si? Só para finalizar mesmo, agradecer a participação de todo mundo durante o semestre, né? Foi muito importante a participação de cada um de vocês. E é isso. Foi um semestre trabalhoso. Eu quero agradecer vocês também, galera. Foi um semestre muito legal, mesmo tendo muito trabalho. Vocês foram ótimos companheiros de grupo. Espero que a gente consiga se encontrar em outras matérias aí. Foi realmente muito top dividir com vocês esses perrengues aí. Valeu mesmo. É isso. Valeu, rapaziada, pelo semestre aí também. Valeu pelo trabalho, pelo empenho. Finalmente acabou, né? Parecia que não ia acabar o semestre, mas acabou. E é isso. Obrigado.